A história dos batistas começa na década de 20 com os primeiros irmãos que chegam da Letônia e começam um trabalho no interior de Santa Catarina. Naquela época existia um grande ardor dos batistas pelo evangelismo do nosso país. E a primeira história que nós temos do evangelismo em Santa Catarina, em Florianópolis, é de um tenente do exército que vem para cá e começa a realizar cultos na sua casa. Pregar o evangelho em Florianópolis era um grande desafio. Muitas pessoas diziam que era muito difícil por causa do custo de vida, a cultura, os costumes da cidade. Até que a Igreja Batista do Meier aceitou esse desafio e aí nós tivemos o primeiro pastor aqui na cidade trabalhando. O pastor Egídio Gioia e a sua esposa Alice foram os primeiros a aceitar o desafio de pregar o evangelho aqui em Florianópolis. Já pelos anos de 1935, com grande sacrifício do pastor Egídio Gioia, começou os primeiros cultos de oração aqui na região da Conselheiro Mafra e já também os primeiros batismos. Em 1941, a igreja se mudou para a Rua Álvaro de Carvalho e aí passou a ser reconhecida oficialmente como igreja e com o missionário Patrick Sullivan começou o sonho de comprar um terreno próprio. Antes da igreja estar no local atual, ela ainda esteve em dois outros locais. Primeiro na Tenente Silveira com a Álvaro de Carvalho e depois também na Nereu Ramos. Foi durante esse tempo que a igreja fez a campanha para comprar o terreno atual. Depois de muito esforço para pagar o terreno, com o missionário John Paul começou a obra da construção do templo. Foram tempos muito difíceis, mas também extremamente abençoadores. Mesmo construindo o templo, a igreja continuou investindo no campo de missionário. Com seus pouco mais de 40 membros, fizeram um trabalho fantástico. Muitas coisas marcaram esses 70 anos da PIB Floripa. Dentre elas, nós podemos lembrar da chegada do pastor Paulo Solonga, que nos ajudou nessa caminhada, o fortalecimento da visão do discipulado. E também do Centro de Treinamento Discipulado, que tem nos ajudado a proclamar o reino de Deus nessa cidade. Começou quando a gente passava aqui pela 101 e a gente tinha um ministério lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Então a gente passava assim, achava tudo muito bonito, né? E brincando, falava para nós, um dia eu vou ser pastor aqui, mas por brincadeira, né? Por achar a cidade bonita, né? E depois a gente foi de fato para lá, para o sul, ficamos 7 anos lá. Aí veio esse convite da igreja aqui para assumir. Mas a primeira vez que eu vi assim, eu fiquei meio assustado, né? Porque a igreja estava fechada. Aí, na primeira reunião com a equipe, assim, eles me contaram que a igreja estava sem pastor há quase 2 anos e que não havia muita possibilidade de me sustentar e tal. Mas, conversando depois com a Noemi, a gente resolveu orar. Colocamos alguns sinais para Deus, assim. Então a gente orou outra vez e sentimos assim muita paz em vir. Mas eu e a Noemi, simultaneamente, a gente começou a investir num grupo de casais que já existia quando eu cheguei aqui, na casa do Newton Bernardi. Mas um evangelismo baseado em investir na vida das pessoas e elas iam se transformar em propaganda. E deu certo. E nós já estamos aqui há 27 anos. Então a igreja não ficou centralizada, ela estendeu, né? Também eu mesmo assim, com a bênção da liderança, eu pude me envolver, por exemplo, começamos a AMD, que era uma associação de discipuladores, né? Chegamos a fazer acho que uns 6 ou 7 encontros com discipuladores do Brasil todo, para trocar experiências, como é que você faz discipulado na sua igreja, como é que é a coisa, né? A gente sempre quis fazer algum local em que, na verdade, o primeiro nome era Discipulândia, veja só. Né? Que era um lugar mais amplo, que fosse perto de um campo, tal, onde a gente pudesse pegar as pessoas das igrejas, colocar lá, dar um banho de discipulado e devolver. Mas como realmente assim as condições financeiras não davam, a gente começou
a construir o CTD. E aí foi muito importante a participação do irmão Mendes, que nos ajudou muito naquela fase, junto com a liderança, a visão de um dia ter um prédio com muitas salas, com auditórios, lugar para refeições, que viria a se chamar Centro de Treinamento para o Discipulado. E sem nenhum centavo, a gente começou, nunca faltou dinheiro e nunca ficamos devendo, né? Fizemos tudo dentro da lei, não aconteceu nenhum acidente, um prédio de 7 andares, né, que levou 3 anos para ser construído. Isso realmente foi obra de Deus, né? Só que ainda falta agora implementar aquilo que realmente vai fazer funcionar, né? Com cursos, com seminários, com eventos que promovam o discipulado. E também acho que vale a pena falar sobre os grupos de discipulado. Quando a gente veio para cá, já havia embrionariamente aqui um grupo, depois se multiplicou para 2 grupos, e através da ênfase que a gente dava para os grupos de discipulado, aquele pastoreio assim mais aproximado, não só de púlpito, né, não só de gabinete, mas estar assim, uma pequena família, estudando a palavra. O envolvimento da igreja na ajuda ao hospital infantil. A Dona Maria, que é líder das voluntárias ali, ela queria muito construir uma ala para os pais daquelas crianças, principalmente da oncologia, que vinham, mas não tinham lugar para ficar, vinham do interior, e a igreja, junto com a Dona Maria e a Associação de Voluntários, resolveram então fazer vários bazares, e com esse recurso foi construído ali um lugar onde hoje as crianças têm os seus pais perto e podem dormir e acompanhar o tratamento, né? Vários hospitais, asilos foram ajudados através dos bazares que a gente fornecia. Entrávamos como voluntários, né, para promover o bazar, e esse dinheiro então era direcionado para ajudar essas entidades sociais, né? Seguindo os passos do meu Salvador. Eu tenho muita fé que tudo que já foi plantado, tudo que foi realizado, foi alguma coisa que trouxe muita alegria para mim como pastor da igreja, para a liderança da igreja. E olhando para cada uma dessas estratégias, cada uma dessas ações, eu fico pensando assim, que nós podemos realizar muito mais do que nesses 70 anos. E eu queria desafiar a cada um de vocês a pensar como é que vocês podem se engajar nos diversos ministérios dentro dessa visão da igreja, para que a gente possa realmente deixar um legado marcante para a cidade de Florianópolis, para o estado de Santa Catarina, para o Brasil e, por que não, até para o mundo. Biblicamente falando, a perspectiva da escatologia fala que vão vir dias difíceis, dias trabalhosos, em que a sociedade vai entrar em crise, e nós já estamos nesse período aí que você está vendo o mundo todo entrando em crise. Aí é que entra a igreja. Por isso que eu gostaria que você pudesse pensar como aproveitar agora a igreja, fazer da igreja um instrumento que pudesse realmente mudar todo esse estado de coisas, apesar das circunstâncias lá fora serem adversas. Então, eu diria para você, vem com a gente para esse novo tempo, para essa
esse novo momento que a igreja está vivendo. Não sei quando Jesus vai voltar, mas enquanto ele não voltar, ele conta com você, conta com o seu dom, com seus recursos, com seus talentos, com as suas habilidades. Que Deus abençoe vocês. Muitos membros e voluntários ajudaram para que essa igreja fosse relevante em nossa cidade. PIB Floripa, 70 anos fazendo discípulos de Jesus.